Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Simplificando a Química. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tabela periódica, sobre o que ela é, como é organizada, por que ela é assim, seu propósito e utilidade. Bem, a tabela periódica é um instrumento científico feito para registrar os átomos que eles formam a matéria que conhecemos. Mas como ela é organizada e por que ela assim? Tá, isso a gente vai dizer nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho e por favor comentar, que isso vai ajudar bastante, principalmente porque o próximo vídeo será o tema mais votado nos comentários. Beleza, agora indo para a organização da tabela periódica, ela é organizada com o número de prótons do núcleo do átomo, também chamado de número atômico. Esse número define os átomos e os diferencia, já que cada átomo ele possui o seu próprio número de prótons no núcleo. Quando você muda esse número de prótons, você muda o átomo. E os átomos eles acabam ficando desse jeito, separados por causa do número de elétrons que tem em cada camada. Isso explica por que ela é tão diferentona assim. E ela é desse jeito, divididas em linhas e colunas. As colunas são definidas pelas propriedades desses átomos e subcamadas eletrônicas. Essas colunas também são chamadas de famílias e cada uma tem um nome distinto. E as linhas são chamadas de períodos. Seriam as camadas eletrônicas delas, ou seja, linha, camada eletrônica e coluna, a subcamada. E as colunas, as famílias, são a família dos metais alcalinos, é a primeira fileira, depois deles vem os metais alcalinos terrosos, depois vem os... Nessa digressão ou rebaixamento que tem, eles são os metais de transição, depois dele a família do boro, ou também conhecida como metais terrosos, a família do carbono, que é a quarta, a família do nitrogênio ou pinecogênios, a sexta família, a família do oxigênio, também conhecida como calcogênios, e a família do flúor, também conhecida como halogênios. E a última fileira é chamada de gases nobres. Eles são organizados por ordem crescente do número de prótons deles, separados pelas subcamadas e as camadas eletrônicas. E agora a gente vai dar uma bela de uma voada aqui rápida sobre a classificação dos átomos. Neles existem as classificações hidrogênio, metais, aqui como cinza, ametais, que seria o amarelo e o rosa, porque não existe mais o termo semimetal, e gases nobres. Eles são divididos assim pelas suas propriedades. Os metais eles dão elétrons, os ametais recebem os elétrons, os gases nobres não recebem e nem entregam seus elétrons, e o hidrogênio ele está à parte por causa que ele não consegue, ele só tem um elétron, ou seja, ou ele vai dar ou vai receber, ele não consegue ao mesmo tempo ficar nessas duas famílias. E é por isso que ele é chamado de órfão da tabela periódica. E sua classificação funciona da seguinte forma: as letras ali representam o elemento, o número de cima vai representar o número de prótons e abaixo vai representar a massa atômica dele, ou seja, seriam prótons mais nêutrons. Essa seria a classificação deles. E agora umas curiosidades. Uma curiosidade é que qualquer elemento do bismuto em diante são radioativos, ou seja, qualquer número a partir do 84, sendo 84 em diante, eles são radioativos. Uma outra curiosidade é que qualquer elemento depois do urânio, o número 93, eles são artificiais, criados em laboratórios, e qualquer número abaixo dele em diante são naturais, ou seja, são encontrados na natureza. Outra curiosidade é o material mais difícil de derreter, ou seja, metal mais difícil de derreter. E esse é o tungstênio, um metal com maior resistência a calor que existe. Novamente, uma curiosidade é que o hidrogênio ele pode ser o único elemento que pode estar em duas posições ou mais, já que ele pode dar ou pode receber elétrons, vai depender muito. E uma curiosidade é da onde essas letras que não fazem muito sentido, por exemplo, o potássio, o seu K e o sódio Na.
Isso é por causa que esses elementos eles foram batizados do latim, já que o latim é uma língua morta, uma língua que não pode ser mudada, ou seja, é uma boa maneira de preservar o nome deles sem que ouça uma alteração de um país para o outro. Ou seja, todos são em latim. Uma outra curiosidade é que existe elementos que foram dado esse nome para eles em homenagem a alguns cientistas, elementos que foram homenageados com cidades a qual foram descobertos e outros simplesmente por causa de uma propriedade que foi encontrada. E é isso que a gente tinha para falar sobre hoje, sobre a tabela periódica. Muito obrigado por assistir o vídeo e lembrando para comentar qual o próximo conteúdo que vocês gostariam que eu viesse falar sobre química aqui no canal. Muito obrigado novamente por assistir e fui!